Olá pessoal, dando continuidade à segunda parte da nossa aula falando sobre a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ver agora um pouco, sobre o contexto da Europa naquele período. Na Europa cresceu muito, naquele período, um sentimento nacionalista. O nacionalismo naquele período estava em alta na Europa. E isso, causava um certo desconforto para algumas nações. Aconteceu o revanchismo, tinha também o revanchismo francês, que era o quê? Era a França que, devido à guerra franco-prussiana, que a gente falou sobre ela anteriormente, ela perdeu parte do seu território. E ela, muitas pessoas que viviam na França tinham esse sentimento de revanchismo, de recuperar aquelas regiões perdidas, que nós vamos ver isso mais na frente. Então o revanchismo francês, teve também o que? Pan-germanismo, que foi o que? Esse movimento ele era muito ligado à Liga Germânica, que era a intenção, principalmente a Alemanha queria criar uma grande nação de povos de origem germânica. Então, o pan-germanismo, alguns países ficavam um pouco desconfortáveis com essa ideia, principalmente da Alemanha e de algumas nações, de criar uma grande nação de povos de origem germânica. Tivemos também o pan-eslavismo, que era semelhante ao germanismo, mas era uma criação da Grande Sérvia, de povos de origem eslava. Então, mais uma vez, as pequenas nações ficavam um pouco assustadas com isso, tanto com o germanismo quanto com o pan-eslavismo. Tivemos aqui a crise dos Balcãs, que foi o quê? A ocupação de províncias turcas pelo Império Austro-Húngaro. Então, o Império Austro-Húngaro ocupou algumas regiões ali da Bósnia, Herzegovina, e isso causou o quê? Essa crise dos Balcãs. Um fato que aconteceu, que não foi o único motivo para acontecer a Primeira Guerra, foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, em 28 de junho de 1914. Então, com o assassinato dele e da sua esposa, o que aconteceu? A Áustria, ele foi assassinado na Bósnia por um ativista sérvio. E o que a Áustria fez? Exigiu que a Sérvia tomasse alguma medida para investigar o que tinha acontecido. Até mesmo a Áustria queria ter livre acesso na Sérvia para investigar o assassinato do herdeiro. Então, a Sérvia não aceitou, a Sérvia não se importou muito com esse assassinato que aconteceu na Bósnia por um ativista sérvio, e a Áustria pressionou a Sérvia para que ela tomasse uma medida, investigasse o crime, desse liberdade para a Áustria investigar, e ela não fez. E dessa forma, aconteceu o quê? Começa a Primeira Guerra entre Áustria e Sérvia. Mas lembra anteriormente que eu falei da política de alianças, que era aquela política, a entente e a aliança? Então, de início, o problema era só esses dois aqui. Mas depois, entrou a Alemanha, Grã-Bretanha, Itália, e aconteceu aquela guerra que ficou conhecida como a Primeira Guerra Mundial, que depois a gente vai entrar mais detalhadamente sobre dar continuidade a esse assunto, a Primeira Guerra Mundial. Valeu aí, pessoal, e até a nossa próxima aula.